presídios do Rio Grande do Norte com a chegada dos equipamentos usados nas revistas às Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ambientalistas suspeitam que o incêndio que destrói a Mata do Pitimbu há uma semana seja criminoso. Na contagem regressiva para o Enem, os alunos tentam relaxar. Tem cursinho apostando até num palhaço para fazer essa turma ansiosa sorrir. E o sonho de Igor e Kemily, os bailarinos potiguares que passaram numa seleção do balé Bolshoi. Agora eles precisam ir morar em Joinville, em Santa Catarina. Em uma reportagem especial, você vai ver o passo a passo até essa conquista e o que ainda falta para esse sonho se tornar real. O RNTV Primeira Edição está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Os incêndios na área da Mata do Pitimbu, aqui em Natal, parecem não ter fim. Vários focos surgiram na semana passada e de lá para cá o fogo não foi completamente controlado. E olha só, os ambientalistas estão suspeitando que as queimadas podem ser criminosas. Nossa equipe percorreu trechos do prolongamento da Avenida Prudente de Moraes. Com menos focos de incêndio, a fumaça diminuiu. O que se vê agora é a marca da destruição que a queimada deixou. Ontem à tarde, o Corpo de Bombeiros foi chamado para conter novos pontos de incêndio. Alguns desses focos ficam dentro da mata, o que dificulta o trabalho das equipes. A região é fechada e de difícil acesso. De acordo com o CIOSP, alguns pontos continuam acesos mesmo depois da saída dos bombeiros. Uma chama pequena, mas que causa uma grande destruição. Hoje ainda havia fogo em algumas partes da mata. O ambientalista explica que o impacto para a natureza também pode afetar o rio Pitimbu, que abastece a capital. A mata ela tem uma importância muito grande na proteção do manancial e na retenção de água, além da fauna e da flora, sem contar esse aspecto. Então, veja bem, se você vai destruindo esses recursos, você está comprometendo a existência das próprias cidades e encarecendo economicamente buscar água e recurso hídrico para alimentar uma cidade como Natal. Ele faz parte da ONG Amigos da Natureza. O grupo percorreu as áreas em volta da mata. Ele suspeita que os incêndios sejam criminosos. Não havia nada nos anos anteriores. Não houve nenhum registro de incêndio naquela mata. E, de repente, nós temos mais ou menos 4 a 5 focos na mata de incêndio. Certo? Focos no lado noroeste da mata, focos em toda a Almar Grande, em lugares diferentes, onde você tem uma mata intensamente verde com fogo. Nós temos testemunhos de pessoas que moram na região, que acompanham essa situação tem mais ou menos 20 dias, de que os incêndios estão começando às 7 horas da manhã. Pelo histórico da área, nós acreditamos que são incêndios criminosos. Para o grupo também falta mais ação do Corpo de Bombeiros. Quanto tempo vocês passaram lá? Em torno de 3 horas, 2 horas e 40, 2 horas e 45 minutos ontem. Logo que nós chegamos, nós fizemos um chamado para o Corpo de Bombeiros. Havia fogo, nós registramos fogo, tá? Na Almar Grande, quase no final dela, num ponto aqui, quase na saída para quem vai de Natal para Parnamirim. E os bombeiros chegaram? Não. No período que nós ficamos lá de 2 horas e meia, não houve. A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança do Estado disse que os bombeiros atendem cerca de 20 ocorrências dessa natureza todo dia. Com relação às reclamações dos ambientalistas, os bombeiros reconhecem o aumento da demanda que supera a capacidade de atendimento da corporação. Por outro lado, informaram que mais de 95% desses crimes ambientais são provocados pela própria população que faz aí as queimadas. Os bombeiros pedem a colaboração dos moradores para identificar e denunciar quem cometer esse tipo de crime ambiental. Bom, a gente fala agora de um outro crime que aconteceu em 2002 e teve uma grande repercussão aqui no estado. O médico João Jorge, de 67 anos, foi morto com um tiro na cabeça. O corpo dele foi encontrado no canavial em Canguaretama. A mulher dele é suspeita de ser a mandante do crime. Ela teria contado com a ajuda do caseiro, inclusive esse caseiro já está preso. O julgamento de Shirley Araújo estava marcado para hoje, 14 anos depois do crime. Só que não aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o porquê. Antes, vamos relembrar juntos essa história. Nós acompanhamos esse caso na época. O assassinato do médico psiquiatra João Jorge Filho aconteceu no dia 26 de maio de 2002. O médico de 67 anos
tinha um relacionamento com Shirley Araújo, de 34. Ele foi supostamente sequestrado de dentro de casa e morto com um tiro na cabeça. O corpo foi encontrado no canavial da comunidade de Vila Flor, no município de Canguaretama. As investigações apontaram que a companheira dele teria sido a mandante do crime. Ela teria seduzido o caseiro da residência e articulado a morte de João Jorge. Segundo a Polícia Civil, o caseiro Clodoaldo Ribeiro sequestrou e matou a vítima por dinheiro. O que você ganharia com a morte do João Jorge? Eu ia me embora para Recife, plantar meu filho e ganhar R$10.000. Pelo laudo do ITEP, o médico João Jorge Filho, de 62 anos, foi assassinado na madrugada do sábado para o domingo. Ele levou um tiro que atravessou o lado esquerdo da face e saiu no ombro direito. 2 anos depois, a polícia fez a reconstituição do crime. Na versão de Clodoaldo, Shirley teria acompanhado ele e ajudado na morte do marido. Depois de mostrar como tudo aconteceu em Canguaretama, o acusado do crime foi trazido para a casa do estudante em Natal. Aqui, Clodoaldo Ribeiro mostrou como tentou comprar maconha depois de ter matado o empresário João Jorge Filho, de 67 anos. Ela que teve a ideia? Foi, senhora. Como aconteceu esse planejamento? Aconteceu o seguinte, ela chegou colocou coisas na minha cabeça, na época eu tinha 22 anos para 23, e eu me iludi com ela me enganou, falando que me amava também, muitas coisas, falou muitas coisas, e eu caí na ilusão e estou aqui pagando por uma coisa sozinho. Já na versão de Shirley, ela teria sido sequestrada junto com o marido, em Barra de Cunhaú. Clodoaldo teria executado o Jorge. Ela contou ainda que foi jogada sem roupas no porta-malas do carro, com os braços presos e estuprada 8 vezes. O João falou assim, desgraçado, o que você quer aqui? Aí falou, cala a boca, coroa, só quero dinheiro. Na época, os filhos da vítima estranharam a versão de Shirley. A versão dela hoje, na segunda fase da reconstituição, ficou evidente a inconsistência e as inverdades. Ela sequer conseguiu ver o rosto do algoz por quase 2 dias. Estuprada várias vezes, sequestrada, perdeu o companheiro, volta na casa nua, vendada, e passa o tempo todo, como eu disse, sem sequer ver o rosto do bandido. As informações repassadas também causaram desconfiança por parte dos policiais. O Clodoaldo já tinha relações com a vítima e depois de sequestrarem o médico, ele passou com a mulher cerca de 36 horas e nesse período teve relações sexuais várias vezes. Ela diz que foi a força, mas pelas investigações estão sendo provado o contrário. Em vez de um assalto, de um latrocínio, teria sido um crime amandado, um homicídio amandado da mulher. O caseiro Clodoaldo Ribeiro foi julgado no ano passado, inclusive está preso, foi condenado a 20 anos de prisão. A companheira da vítima, Shirley Araújo, estava aguardando em liberdade o julgamento, que deveria ter começado hoje. Eu disse deveria porque, na verdade, não aconteceu o julgamento. A Juliane Barreto, inclusive, está em Canguaretama, conversa agora ao vivo com a gente. A expectativa era que esse julgamento começasse, Juliane, por volta das 9 horas da manhã. Você foi para aí, inclusive, para acompanhar o julgamento, mas foi adiado por quê? Boa tarde para você. Isso mesmo, Maxwell. O julgamento, a previsão é que ele começasse por volta das 9 horas da manhã. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o RNTV primeira edição. Mas o julgamento foi adiado porque o Clodoaldo Ribeiro dos Santos, já condenado por homicídio e réu confesso do assassinato do psiquiatra João Jorge Filho, só chegou aqui ao Fórum de Canguaretama por volta das 11 horas da manhã. Ele estava preso, ele cumpre pena no presídio estadual de Parnamirim e foi trazido aqui para Canguaretama a pedido do Ministério Público, que considera Clodoaldo uma testemunha essencial para o caso. A Justiça entendeu que esse atraso de algumas horas poderia estender o julgamento até o dia seguinte e aqui no fórum não teria uma estrutura adequada para isolar os jurados durante a noite e por isso o julgamento foi adiado. Esse caso é considerado emblemático, teve bastante repercussão, como a gente acompanhou na época e durante os anos. O processo já dura mais de 10 anos.
anos. O psiquiatra foi assassinado no ano de 2002 e, na época, as investigações levaram à primeira hipótese de que seria um caso de latrocínio e a Shirley Araújo, na época a companheira do médico, foi apontada também como vítima de estupro. Mas anos depois, mais ou menos 3 anos depois, as investigações apontaram Shirley como a possível mandante do assassinato do companheiro. Hoje, defesa e acusação iriam apresentar testemunhas, pessoas de convívio do casal na época e também delegados e policiais militares que participaram das investigações. João Jorge Filho, Clodoaldo Ribeiro dos Santos, que já é réu confesso do assassinato e está preso, foi preso em flagrante na época, foi condenado no ano de 2015 e apontou Shirley como mandante do crime. A defesa sustenta que foi um caso de latrocínio, ele sequestrou o casal e depois matou o psiquiatra em um canavial e que Shirley foi vítima de estupro também. Já a acusação sustenta que ela foi a mandante do crime e que o crime teria motivação econômica. Shirley nunca chegou a ser presa pelo crime e a defesa havia entrado com pedido a tribunais superiores para que ela não fosse trazida para o júri popular, mas esses pedidos foram negados e o julgamento aconteceria hoje. O julgamento foi adiado para a próxima terça-feira pela manhã aqui no Fórum de Canguaretama. É com você, Maxwell. Ok, Juliane, muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse julgamento, até porque o crime foi no dia 26 de maio de 2002, ou seja, já se passaram aí 14 anos. Bora mudar um pouquinho agora de assunto. Parte do teto da quadra de uma escola de Natal desabou. Isso aconteceu ontem no feriado. Com o risco de um novo acidente, o que é que acontece? A escola e uma rua próxima foram interditadas. Por causa do feriado, não havia ninguém na escola Professor Zusa, no Alecrim. Parte do teto que desabou caiu na própria quadra. Segundo a vizinhança, ventos fortes causaram um problema. A maior preocupação são as folhas de alumínio que estão caindo aos poucos. Após a ventania, algumas ficaram parcialmente soltas. Essas telhas elas podem causar acidentes. Lá está caindo, o vento está muito forte, foi a ação dos ventos. Pela manhã ventou muito e aconteceu esse fato. O Corpo de Bombeiros interditou o prédio até que o problema seja resolvido. Por questão de segurança, as aulas na escola foram suspensas nesta quinta-feira. Por causa do acidente, a Secretaria de Trânsito de Natal interrompeu o fluxo de carros na Avenida Coronel Estevão, entre as avenidas Miguel Castro e Amintas Barros, no Alecrim. A população corria risco na via. Aí foi necessário interditar para justamente isso, o vento não levar as telhas e ferir alguém na via, na pista, né? Na verdade, a escola fica no bairro Nazaré e não no Alecrim, como a gente falou aí. E olha, a gente procurou a Secretaria Municipal de Educação para saber como é que fica essa situação daqui para frente. Eles disseram que, por uma questão até mesmo de segurança, as aulas da Escola Municipal Professor Zusa e do CEMEI Professora Francisca Anastácia, esse CEMEI fica próximo, estarão suspensas hoje. O Departamento de Engenharia da Secretaria de Educação vai concluir hoje a retirada de todo o telhado da quadra e providenciar o conserto. A Secretaria de Educação disse ainda que as aulas voltam normalmente amanhã. 18 presídios aqui do estado vão ganhar reforço de equipamentos de segurança. Esses equipamentos, eles foram usados nas Olimpíadas do Rio de Janeiro deste ano. São esteiras e detectores de metais. A esteira de raio-x chegou semana passada. Deve ser instalada no presídio Rogério Coutinho, anexo ao Alcaçuz, no dia 9 de novembro. Uma estrutura está sendo construída especialmente para isso. E um dos 2 portais detectores de metais está funcionando. Equipamentos seminovos que só foram usados durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. São 20 equipamentos, 13 portais e 7 raio-x. Eles serão distribuídos, alguns presídios, por exemplo, Alcaçuz, será contemplado com os 2 equipamentos. Já Nova Cruz e os presídios menores vão ter apenas o raio-x. Então a gente fez um programa, fez um planejamento para que as grandes unidades, essas unidades, elas fossem contempladas com o maior número de equipamento possível. Porque a nossa intenção é atacar
a entrada de objetos ilícitos em todas as vertentes. No presídio de Alcaçuz, o maior do estado, com 1.100 presos, os 2 equipamentos já estão funcionando. O detector de metais ajuda na revista dos visitantes. Ele informa por sinal sonoro e também luminoso em que parte do corpo está o metal levado. Cerca de 300 pessoas chegam a ser revistadas nos dias de visita. Pela esteira de raio-x, igual a dos aeroportos, passa tudo que é levado para os presos. A máquina distingue ferro e plástico de alimentos e drogas. Reforço que está garantindo mais segurança no presídio. Com esses equipamentos, já fizemos alguns flagrantes de celulares, drogas, armas brancas, né, pequenas estiletes, canivetes, né? Então, tanto o portal detectou quanto a esteira, já foi detectado já esse material ilícito. É um pente fino muito importante, na verdade, né? Como bem disse aí o Ivo Freire, que é o diretor lá de Alcaçuz. Lembrando que quem for pego tentando entrar em um presídio com material como drogas vai responder a um processo criminal. Isso é crime, tá? As outras unidades, como a penitenciária de Parnamirim, Nova Cruz, Mossoró, Caicó, Currais Novos e Apodi, devem receber esses equipamentos de segurança até o final desse mês. E a polícia prendeu 6 suspeitos de participação na explosão de caixas eletrônicos aqui no estado. A gente vai à divisão de combate ao crime organizado conversar com o Ítalo de Lucena, que tem informações para a gente, inclusive de uma coletiva que teve hoje pela manhã aí. Não é isso, Ítalo? Boa tarde. Maxwell, boa tarde para você, para todo mundo que está em casa aqui no RNTV. A coletiva aconteceu agora há pouco e a polícia apresentou o material que foi apreendido também, os presos dessa operação. A operação começou há mais ou menos 30 dias e teve um bom resultado. Olha só, isso aqui é parte do material que foi encontrado com alguns dos homens. Os 6 homens foram presos aqui na região de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, e a suspeita é de que eles tenham envolvimento com os casos mais recentes de ataques a bancos e caixas eletrônicos. Como aconteceram, a gente veio mostrando aqui no RNTV, na segunda-feira mesmo aconteceu um ataque ao Banco do Brasil da Avenida Morgoveia, também no domingo, dia 30, no Banco do Brasil da Afonso Pena, no sábado, 2 casos no interior do estado, né, em Montanhas, e também em Tibau do Sul. Isso aqui é uma parte do material que foi apreendido junto com eles, tem explosivo, também tem um material para violar esses caixas eletrônicos. Eu vou conversar com os homens que estiveram à frente dessa operação, os policiais, também pessoal da Secretaria de Segurança aqui do estado do Rio Grande do Norte. Vou começar conversando com o doutor Odilon, ele que é delegado titular aqui da delegacia. Doutor, bom dia, boa tarde para o senhor. Uma operação como essa, vocês tiveram a prisão de 6 pessoas e a apreensão de um grande material. Onde é que estavam esses homens no momento da prisão? Boa tarde. Boa tarde a todos. Os homens, são 5, 4 deles foram localizados em 2 imóveis no bairro de Ponta Negra, e o 5º no bairro Planalto, na Travessa Paracati, casa 05. Era a residência. E nessa casa do Planalto, lá estava todo esse material explosivo, até porque já está visto que ele é especializado em colocar os explosivos e também em usar maçarico nos cortes em cofres. Ou seja, essa quadrilha não faz só uma modalidade de ataque a caixas eletrônicos. E a mulher, que é também de Pernambuco, como alguns deles, que são forasteiros, veio com eles com esse intento. E para isso a investigação vai mostrar à Justiça que existe toda uma conexão e um objetivo único de aqui se fazer dinheiro no Estado atacando caixas eletrônicos. Todos, com exceção da mulher, já tem antecedentes, inclusive esse cidadão lá do Planalto, ele já responde, é denunciado por assalto a Correios, é um trabalho na época da Polícia Federal, e são todos portadores de experiência criminosa. Tem uma longa história no crime, né, delegado? Obrigado pelas suas informações. Doutor Emerson, o senhor é delegado adjunto aqui da delegacia. Me tira uma dúvida, o que é que vai ser feito agora com esses homens que foram presos? Essa quadrilha que foi presa, esse grupo, onde é que estão agora? Para onde vão ser levados? Os 6 serão autuados em flagrantes aqui na DEICOL pelo crime de associação criminosa e uso e emprego de artefato explosivo, né? Será representada pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para que permaneçam o maior tempo possível recolhidos no sistema prisional, assim como no transcorrer da investigação vamos verificar as provas, né, que foram carreadas nesse momento e outras que estão por vir, para que possamos indiciá-los nos respectivos inquéritos policiais em outras ações que ocorreram aqui no Estado. Deve-se dizer que essa quadrilha
Formação e atuação interestadual, ou seja, são indivíduos de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, que estavam viziados neste tempo aqui na capital para a prática desse tipo de modalidade criminosa. Ok, obrigado pelas suas informações. Dr. Caio, secretário de Segurança aqui do Estado. Dr. Caio, como é que eles têm acesso a esse explosivo? Existe uma ideia de como eles conseguem chegar até esse material, um material que normalmente é de difícil acesso? A Secretaria de Segurança, ela atua em várias frentes, vem atuando em várias frentes, na parte, né, de prevenção junto aos bancos e também ao Ministério do Exército, ao Ministério da Defesa, ao Comando do Exército, para verificar, né, e ampliar a fiscalização desse tipo de artefato. Eles subtraem, né, de empresas que utilizam esse tipo de produto, né, na explosão dos caixas eletrônicos, e estamos atuando junto com essas instituições para minimizar esse problema. Ok, muito obrigado, doutor. Delegado Correia, delegado geral aqui, eu queria que o senhor viesse comigo aqui e apresentasse para a gente o que foi que vocês aprenderam, o material apreendido. Aqui o que é que a gente tem, além de dinheiro, explosivos e mais o quê? A operação hoje é realizada por doutor Odilon, juntamente com o doutor Valente, né, com o pessoal da DEICO. Então está vasto material aí de explosivos, né? Inclusive, os explosivos já estavam prontos ali para serem utilizados em explosões de caixa eletrônica, né? Espoletas que são utilizadas também. Foi encontrado juntamente também dinheiro que foi apreendido juntamente em uma das casas, né? Posso verificar também alguns maquinários utilizados como ferramentas, né, utilizadas para abrir caixas eletrônicos, para fazer também trabalho de maçarico, foram apreendidos também maçarico, e vários telefones celulares também foram, né, apreendidos também. Certamente, vocês estão vendo alguns litros de água sanitária, foi exatamente o que foi falado por doutor Valente. Existe uma máquina de lavar que foi apreendida, onde essas notas que eram tiradas desses caixas eletrônicos eram, dessa forma, lavadas para poder voltarem a circular. Então, todo esse material está sendo juntado aqui no inquérito policial e vai ser remetido à Justiça para as demais providências da Polícia Judiciária dentro aqui do Estado do Rio Grande do Norte. E vamos dar continuidade às investigações e, com certeza, mais pessoas serão presas nos próximos dias. Ok, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Marcelo, só lembrando que nesse ano foram 65 ataques a bancos e caixas eletrônicos aqui no Estado. Lembrando que nem todos tiveram êxito, mas aconteceram os ataques. Esse aqui é só um pedacinho do que foi apreendido ao longo desse ano pela delegacia. E volto contigo aí no estúdio, Maxwell. Valeu, Ítalo. Obrigado pelas informações. 65 casos é muita coisa. Só do sábado para cá foram 4 casos, inclusive com aquela explosão cinematográfica ali na agência da Mor Gouveia do Banco do Brasil. Um homem foi morto nas primeiras horas da manhã de hoje em Mossoró. A gente vai para lá ao vivo conversar com o Hugo Andrade, porque, Hugo, a morte de hoje só engrossa essa estatística da violência aí em Mossoró, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Já são quantos homicídios na cidade esse ano? Boa tarde. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o RNTV Primeira Edição. Somente esse ano já são 190 assassinatos aqui na cidade, um número bem maior que em todo o ano passado, quando 164 homicídios foram registrados aqui em Mossoró. O crime de hoje aconteceu por volta das 8 horas da manhã no conjunto Van Rosado, que fica aqui na cidade. A vítima foi identificada até o momento apenas como João Anderson. Ele estava trabalhando numa construção quando 2 homens chegaram numa moto e atiraram. João Anderson foi atingido por 5 disparos e que atingiram aí todos a cabeça dele. A polícia disse ainda que não tinha informações se a vítima tinha envolvimento com algum tipo de crime. A partir de agora, o caso será investigado pela Divisão de Homicídios aqui de Mossoró. Maxwell. Valeu, obrigado pelas informações. Muita coisa, né, gente? 190 homicídios só esse ano em Mossoró. Bora para o intervalo, passa bem rapidinho. No próximo bloco o assunto é Enem. A gente vai mostrar aqui nessa reta final, não adianta mais enlouquecer diante dos livros. Já deu o que tinha para dar. A dica agora é relaxar. E tem cursinho apostando até em palhaços para aliviar o estresse dos candidatos. Agora são 12 horas e 23 minutos. O RNTV volta já já.